Foi confirmado agora como dirigente. Você já trazia informação, Muricy Ramalho saiu, Rafinha está no alvo e agora sim o Rafinha, que estava trabalhando numa emissora de TV, agora chega ao São Paulo como dirigente. Conta pra gente, tudo bem, Valentim? E aí, gente, tudo bem? Prazer estar aqui ouvindo o Muricy imitar tão bem o Juvenal. Pois é, tá fechado agora. Aliás, quase fechado, e vocês vão entender por quê. O Rafinha anunciou no programa Seleção Sport TV que ele está, de fato, de volta ao São Paulo, agora como dirigente. Ele diz coordenadora de futebol, mas tem umas questões aí que a gente ainda precisa colocar na ponta do lápis. Primeiro, o Rafinha ainda não assinou o contrato com o São Paulo. Deve acontecer entre hoje ou possivelmente amanhã, quando ele de fato começa na nova função. Então, não tem nada assinado ainda. Mas lógico, né, a confirmação vem logo depois não, né, um dia depois do presidente Hélio Massi Júnior do São Paulo, na Copinha, logo depois da derrota para o Cruzeiro, falar que estava fechado. Só que a gente tinha informação que ainda tinha uma pequena pendência que não era assim tão pequena, que era o Rafinha acertar a rescisão de contrato com a emissora de TV na qual ele estava trabalhando. Isso aconteceu agora cedo. Agora, com o caminho livre, ele deve sim assinar contrato e ser o novo gerente esportivo do São Paulo. Não será coordenador de futebol como era o Muricy Ramalho. Gerente esportivo, essa é a função a qual ele vai exercer. E um detalhe importante, o contrato não tem prazo de validade. Não é um contrato vitalício, mas é um contrato sem prazo de validade. Isso não tem nada determinado lá. Então ele fica aí por tempo indeterminado no São Paulo. Possivelmente, né, assim, de maneira informal, fala-se até o fim da gestão Massis no fim de 2026. Mas, tecnicamente, o contrato não tem um prazo de validade. Ô Valentim, de forma prática ali no dia a dia, o que muda em relação ao Muricy? O Muricy já estava afastado por um problema de saúde, né? Mas em relação à função que o Muricy executava, o que o Rafinha vai fazer de diferente agora? A expectativa no São Paulo é que o Rafinha seja mais próximo dos jogadores, afinal de contas, ele é um ex-jogador. Com o Muricy, até isso está claro no cargo da pessoa, né? O Muricy era coordenador técnico, então ele é um cara muito próximo da gestão. Vale lembrar, o Crespo tem uma marca nos dois trabalhos, nas duas passagens pelo São Paulo, que é a implementação dos três zagueiros. Na primeira passagem, lá em 2021, quem ajudou ele, quem foi influência direta na colocação dos três zagueiros como modo de jogar do São Paulo foi o próprio Muricy. Era um esquema que ele utilizava muito na época do tricampeonato brasileiro, em 2006, 7, 8, com o São Paulo, e foi implementado pelo Crespo. Ele mantém isso agora, por mais que nessas últimas partidas o Crespo esteja rodando um pouco, tenha utilizado mais a linha de 4, como um intermeio de testes. Mas fato o Muricy tinha muito mais proximidade com o técnico, não que não tivesse com os jogadores, mas a expectativa é que na prática, por mais que a ideia seja um substituir o outro, na prática as funções serão um pouco diferentes. Não porque o cargo exige isso, mas porque o perfil de cada um deles vai para lados diferentes. Então, o Muricy tinha uma proximidade muito grande com a comissão técnica. A expectativa agora é que o Rafinha, como o próprio cargo já implica, seja mais próximo dos jogadores, até porque conhece muitos deles, né? Mas acho legal destacar uma escolha do presidente Hélio Massi Júnior e também do Rui Costa, executivo de futebol. Se dá muito bem com o Rafinha, vai trabalhar ao lado dele a partir de amanhã, como ele disse. PVC, nesse momento tão turbulento do São Paulo, dentro de campo e fora dele, o Rafinha pode ajudar? O Rafinha vai começar uma carreira nova. Então a gente precisa entender como é que vai ser ele nessa carreira nova. Você tem muito ex-jogador que virou um cara de entrar no vestiário e não ter confiança dos jogadores. Você tem muito ex-jogador que entrou no vestiário e virou o cara que deu muito certo. Então, assim, eu acho que é bem relativo. Essa coisa dos três zagueiros, Valentim, vou aqui fazer uma ponderação só, eu acho que mesmo. O Muricy trabalhou muitas vezes com três zagueiros, mas é engraçado, né? Porque o São Paulo foi campeão do mundo em 2005 e campeão da Libertadores de 2005 com o Paulo Tuori, com três zagueiros, né? Na Libertadores, Lugano, Fabão e Alex. No Mundial, Lugano, Fabão e Ed Carlos. E foi campeão brasileiro de 2008, jogando a decisão contra o Goiás em Brasília, no Bezerrão, com André Dias, Rodrigo e Miranda. Mas as duas decisões, os dois jogos decisivos, embora tenha mesclado muito sistema, se você pegar o jogo contra o Atlético Paranaense, que deu o título em 2006, era Ilcinho, Fabão, Miranda e Júnior. E se você pegar o time de 2007, que ganhou o título contra o América de Natal, o Breno era lateral direito. Era Breno, André Dias, Miranda e Júnior. Então, o Muricy também jogou muito com linha de 4. Também jogou muitas vezes com linha de 4. O Rafinha vai ter que ter uma confiança. O Rafinha, por exemplo, não tem relação com o Crespo.
que hoje tem um mal-estar. Não existe uma ideia de trocar a comissão técnica, nada disso. Mas existe um mal-estar com o Crespo. Porque o Crespo virou, eu sei que muitos colegas meus pensam diferente, eu entendo, o Crespo virou o maior analista político antropológico da história do São Paulo, mas ele não explica por que o time tem a pior defesa do campeonato. Ele é o técnico do time, ele não é analista político da história do clube. E eu entendo, a maior crise política, a maior crise da história do São Paulo. Na verdade, não é. Para quem conhece a história de São Paulo foi refundado em 1935 e quase acabou em 1938. Eu acho que tem razão quando você diz a maior crise institucional do São Paulo em 90 anos. Possivelmente. Porque 10 anos atrás o Cosme Gaidar gerou a maior crise política que a gente viu na nossa geração de São Paulo. E a gente não via como assim, você não via o Balsa em 2016 dizendo, mas aqui no ano passado caiu o presidente. Assim como no ano passado o Dorival Júnior não ficou falando que tinha, quando eu cheguei aqui o presidente era Augusto Melo e agora é o Osmar Stabile e o Fabinho pode cair. Então, eu acho que tem questões que são distintas. Analista político da história de São Paulo pode ser todo o historiador de São Paulo. O senhor Aguinaldo de Lourenço, o falecido, saudoso Aguinaldo de Lourenço, que conhecia tudo da história de São Paulo, podia ser analista político da história de São Paulo. O Crespo, para mim, tem que explicar porque que ele fez 3 alterações e não fez as 5 no jogo contra o Palmeiras, que ele estava perdendo 3-1. E porque ele tem a pior defesa do campeonato. E o Rafinha tem que entrar para tratar desta relação do elenco com o técnico que disse que o time não tem outra ambição a não ser fazer 45 pontos no campeonato. 4 vezes ele falou isso numa entrevista coletiva de 20 minutos. O Crespo ativou o modo sincerão já tem um tempo, né? E daqui a pouco a gente vai ouvir essa declaração dele, mas antes uma outra sobre atraso de salários, inclusive foi respondida pelo próprio presidente, pelo Maciço. Vamos ouvir o Crespo, então. Tem que ficar claro que o impacto do que está acontecendo é normal. Eu falei antes,